Olá, querida criança aí de casa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E eu estou aqui com você para te ajudar nas atividades de hoje. Então vamos começar separando os nossos materiais? Comece separando o seu livro de história. Nós iremos realizar as páginas 60, 61, 70 e 71. Separe também o seu caderno de história. Em língua portuguesa, separe o seu livro. Nós iremos realizar das páginas 197 a 202. Separe também o seu dicionário e o seu caderno de língua portuguesa. E não se esqueça, seu estojo completo aí do seu lado. Vamos realizar a nossa atividade de história. Nós iremos realizar a página 60, 61, 70 e 71. Então, separe aí o seu livro de olho na imagem. Muitas pessoas aproveitam o descanso do domingo para fazer atividades ao ar livre. Assim como há muitas maneiras de aproveitar o domingo, há também maneiras diferentes de retratar esse dia. Observe abaixo as imagens 1 e 2 e leia as legendas. Então, nós temos aí, a primeira imagem é uma pintura. O nome dessa pintura é Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jaté. Quem fez essa pintura foi Georges Seurat. A técnica utilizada nessa pintura foi óleo sobre tela. O ano em que ela foi pintada foi 1885. Jaté é uma ilha no rio Sena, nas proximidades de Paris, na França. Essa segunda imagem, eu tenho certeza que você conhece esse lugar. Essa foto foi tirada aqui em Brasília, lá no pontão do Lago Sul. Vamos ver a legenda da imagem? Pessoas passam a tarde no pontão do Lago Sul, às margens do Lago Paranoá, Brasília, Distrito Federal. Essa fotografia foi tirada em 2016. Então agora vamos responder algumas perguntas da página 61. Letra A. Quando a pintura, que é a imagem 1, foi feita? Em que ano ela foi feita? Volte lá na imagem, busque essa informação e registre aqui na letra A. E letra B. Quando a fotografia, a imagem 2, foi tirada? Você vai fazer a mesma coisa e escrever aí na letra B. Questão 2. Quais são as semelhanças e as diferenças entre essas duas imagens? Bom, você vai identificar primeiro, então, as semelhanças, ou seja, você vai ter que comparar essas duas imagens. Semelhança é algo que tem de parecido. Então, você vai identificar tudo que tem de parecido nas duas imagens e você vai escrever aqui nessa tabela. Em seguida, você vai fazer a mesma coisa, só que agora com as diferenças. O que não é igual nessas imagens? Você vai identificar e escrever aí no segundo espaço da tabela. E por último, você vai responder a questão 3. Qual imagem chamou mais a sua atenção? A imagem 1, a pintura, ou a imagem 2, a fotografia? E por que essa imagem chamou a sua atenção? Página 70. Na página 70 e na página 71, nós encontraremos um resumo daquilo que nós estudamos. Então, essa atividade é ótima para você voltar nas atividades que você fez, para você reforçar tudo que você aprendeu. Acompanhe aí. Eu escrevo e aprendo. As frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 2. Copie embaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, lá no capítulo 3, que o título é O Tic-Tac do Relógio, nós encontramos essa frase. O relógio nos ajuda a organizar as atividades diárias. Ele marca o tempo em horas e minutos. Agora você vai escolher ou outra frase que já esteja escrita aí no capítulo 3, ou você vai pensar em alguma coisa que você aprendeu aí no capítulo 3 e que você gostou de aprender e você vai escrever aí, tá
tá certo? Vamos para a próxima frase? No capítulo 4, que o título é Os Dias Passam, tem essa frase aqui. O calendário nos ajuda a contar a passagem do tempo e a planejar nossas atividades do dia a dia, do mês e do ano. Então, você vai novamente fazer a mesma coisa. Ou você vai copiar alguma frase que seja lá no capítulo 4, ou você vai criar, você vai escrever outra que mostre aquilo que você mais gostou de aprender neste capítulo. Vamos seguir? Minha coleção de palavras de história. Em cada capítulo da unidade, há uma palavra destacada para a minha coleção de palavras de história. Você também fez atividades com essas palavras para saber como utilizá-las quando precisar escrever um pequeno texto de história. Veja quais são essas palavras no quadro ao lado. Então, essas palavras são simultâneo, que você encontra essa palavra escrita lá na página 51, e calendário, lá na página 64. Se você quiser, você pode voltar nessas páginas para você relembrar qual foi o contexto em que elas foram escritas, ok? Questão 1. O que você aprendeu com essas duas palavras? Discuta com os colegas. Então, apesar de estar falando para discutir com os colegas, você vai fazer essa questão sozinho, tá bom? Então, volte nessas palavras, siga essa dica que eu estou te dando para você ver como que essas palavras estão escritas, aonde que elas estão escritas e o que você aprendeu com essas duas palavras. Simultâneo, tá falando sobre o quê? E o que significa calendário? Você vai escrever aí. Se você achar que essa questão tem pouco espaço, você pode escrever no seu caderno, tá? É muito importante que você registre a resposta, mesmo que esteja escrito apenas para discutir. Questão 2. Agora chegou a hora de você pegar o seu caderno e realizar essa questão. Em um quadro no seu caderno, escreva essas duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu no capítulo. Quando você aprendeu a usar o dicionário, você viu que uma palavra podem ter vários significados, não é verdade? Só que nem sempre todos os significados significam a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? No seu caderno, você vai escrever a palavra simultâneo e a palavra calendário. Em seguida, você vai lá no dicionário pesquisar o significado dessas palavras e escrever apenas o significado que melhor se encaixa com o que você aprendeu no capítulo, tá certo? Vamos para a próxima página? Página 71 agora. Eu desenho e aprendo. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 2. Observe-os atentamente. Então, capítulo 3, o tic-tac do relógio. Nós temos aí vários relógios, indicando a hora. E também temos atividades, Uma atividade sendo realizada durante a noite, que é dormir, e outra no dia, enquanto está sol, que o menino está brincando. No capítulo 4, os dias passam, nós temos alguém fazendo aniversário e em seguida os dias do mês de agosto passando, tá bom? Agora, o que você vai fazer? Agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que você mais gostou ou achou importante estudar nessa unidade do livro. Se preferir, faça uma colagem. Lembra da primeira questão que você criou frases sobre o que você mais gostou desses capítulos? Que tal você transformar aquelas frases em desenhos? Dessa forma vai ficar muito mais fácil. Você pode ilustrar aquelas frases porque elas já dizem o que você mais gostou de estudar nos capítulos. Você pode usar as imagens anteriores como exemplo, mas crie o seu próprio desenho. Eu tenho certeza que você vai fazer lindos desenhos. Não se esqueça depois de colorir para finalizar no seu desenho. Vamos realizar agora a nossa atividade de língua portuguesa. Acompanhe aí a leitura. Você sabia? Texto 1. Você já ouviu falar de bichos pré-históricos? Com a ajuda do professor e dos colegas, leia 5 verbetes de curiosidade sobre alguns desses animais já extintos.
Extintos significam que esses animais um dia existiram na Terra, mas que eles não existem mais. O primeiro é o Tiranossauro Rex. Ele viveu no período Cretáceo por volta de 144 a 66 milhões de anos atrás e foi um dos últimos dinossauros que desapareceu da Terra. Ele pesava 8 toneladas, tinha 12 metros de comprimento e 6 metros de altura. Sua boca possuía 50 dentes afiadíssimos de até 20 centímetros. O próximo animal é o tigre dentes de sabre. Ele viveu há 11 milhões de anos e seus longos dentes caninos mediam 15 centímetros e podiam ser comparados a 2 espadas. Ficavam para fora quando o bicho fechava a boca. Ele só conseguia caçar animais grandes e lerdos. Quando os bichos foram se tornando mais velozes, o tigre dente de sabre perdeu sua fonte de alimentação e desapareceu. O próximo animal é um mastodonte. Ele lembra um elefante. Ele foi contemporâneo do tigre dente de sabre. Era, por sinal, uma de suas principais presas. Alimentava-se de plantas, folhas e frutas. Esse personagem lembra um filme lá da Era do Gelo, não é verdade? O próximo animal é o Triceratops. Ele também é do período Cretáceo. Ele era do tamanho de um elefante. Pesava cerca de 6 toneladas, mas parecia mais um rinoceronte. Media 10 metros de comprimento e só comia plantas. O próximo animal é o Pterodátilo. Ele era um réptil voador que viveu de 195 a 70 milhões de anos atrás. Ele foi o primeiro animal a voar depois dos insetos. Suas asas, com 7 metros de envergadura, lembram as asas deltas de hoje em dia. Ou seja, quando ele abria as asas, o comprimento era de 7 metros. Agora que nós lemos esses verbetes sobre as curiosidades de alguns animais já extintos, nós vamos responder algumas questões sobre eles. Questão 1 da página 199. Questão 2. Entre os animais, 2 eram vegetarianos. Escreva o nome deles. Ou seja, eles se alimentavam apenas de vegetação, de plantas, não comiam carne ou outros animais. Qual eram esses 2 animais que eram vegetarianos? Identifique e escreva o nome deles aqui na questão 2. E questão 3. O texto informa o tamanho e o peso de alguns animais. Qual era o maior animal? E letra B, qual era o mais pesado? Então, você vai comparar aí os animais no texto e ver qual que era o maior e qual que era o mais pesado. Questão 4. Compare as épocas em que os animais viveram. Tiranossauro Rex, 144 a 66 milhões de anos atrás. Tigre dentes de sabre, 11 milhões de anos atrás. Mastodonte, 11 milhões de anos atrás. Triceratops, 144 a 66 milhões de anos atrás. E Pterodátilo, 195 a 70 milhões de anos atrás. Letra A. Qual desses animais é o mais antigo? E letra B. Quais são os mais recentes? Para responder as letras A e B, você vai ter que identificar aqui nessas informações. Eu vou te dar uma dica. Você está vendo que todos os animais viveram há milhões de anos atrás. Então, você pode desconsiderar essa informação. Para saber qual é o maior e qual é o menor, você vai olhar os números. 195 a 70. 195 a 70 é maior ou menor do que 144 a 66? Então, por exemplo, dentre esses números, qual deles é o maior? 195 a 70, 144 a 66 ou 11? Quando você descobrir o maior, você vai escrever aí, porque ele é o mais antigo. E qual que é o mais recente? Aquele que tem
o menor número de milhões de anos, que é qual? O que tem 11. Então, nós temos 2 animais. Questão 5. Um desses animais era muito lento, apesar do tamanho. Qual era esse animal? Identifique essa informação que está lá em um dos 5 textos e escreva aqui na questão 5. Texto 2. Leia agora, com a ajuda do professor e dos colegas, 3 verbetes de curiosidades sobre cães e gatos. Cães e gatos. Por que o gato ronrona? O animal faz vibrar suas cordas vocais de maneira que o som produzido indique que ele está satisfeito e feliz. Da mesma forma, o gato exprime por meio de sons outros sentimentos, como raiva e fome. Você já ouviu o ronronar de um gatinho? Não? Então escute agora. Pois é, esse é um ronronar de um gatinho. Por que cães e gatos brigam? O cão tem natureza predatória e reage instintivamente a determinados estímulos de animais que se comportam como presas. Os movimentos bruscos e rápidos do gato despertam o instinto predatório do cachorro. Com a convivência, o gato pode aprender seus limites para provocar o cachorro. Quanto menos medo o animal tiver do cão, menor é a chance de ele ser atacado. Terceiro verbete. Por que os cachorros levantam a perna para fazer xixi? A explicação mais aceita é que o cachorro usa o xixi para demarcar seu território. Quando levanta a perna, o jato da urina alcança uma área maior. Outra explicação está relacionada aos hormônios. Cachorrinhos que tenham sido castrados com menos de 4 meses de idade não levantam a perna. Página 201. Os sentidos do texto. Quando o gato ronrona? Lá no texto, no verbete, está falando quais são as situações em que ele ronrona. Identifique e escreva aqui na questão 1. Questão 2. No segundo verbete, a afirmação de que o cão tem natureza predatória. O que é isso? Explique oralmente. Para você responder a essa questão 2, será necessário que você pegue o seu dicionário e pesquise o significado de predador. O cão é um animal predador. O que significa um animal predador? Então, pesquise o significado dessa palavra no dicionário que você vai conseguir responder essa questão. Mesmo que esteja escrita aqui oralmente, é importante que você registre as suas respostas. Questão 3. O cão pode atacar o gato. Isso ocorre quando o gato age de forma tranquila ou tem movimentos bruscos e rápidos. Movimentos bruscos quer dizer movimentos rápidos, de forma grosseira, né? Sem muita delicadeza. Então, o gato não é, às vezes, um animal delicadinho. Ele tem movimentos bruscos, ok? Questão 4. Para não ser atacado por um cão, o que o gato deve demonstrar? Essa informação também está lá no segundo verbete. Retire e escreva aqui. Questão 5. Por que o cão levanta a perna para fazer xixi? Tem algumas explicações, né, que estão lá no terceiro verbete. Você vai identificar e escrever aqui na questão 5. E questão 6. Você tem um cão ou um gato como animal de estimação? Se sim, escreva. Meu animal de estimação é... O nome dele é... Caso você não tenha nenhum gato, nenhum cachorro, você pode escrever aqui que animal de estimação você gostaria de ter e qual nome que você daria para ele, ok? Vamos para a página 202. A linguagem dos textos. Questão 1. Leia novamente este texto sobre um mastodonte. Foi contemporâneo do tigre dentes de sabre. A palavra contemporâneo significa que viveu na mesma época
ou viveu em uma época posterior. Então, essa questão também é muito importante que você separe o seu dicionário para pesquisar o significado, ok? Questão 2. O Tiranossauro Rex viveu por volta de 144 a 66 milhões de anos atrás. O que quer dizer a expressão por volta de? Escreva. Quando, por exemplo, eu falo assim, Joãozinho, por volta de 4 horas eu vou te buscar. O que significa essa expressão na frase que eu acabei de falar? É a mesma expressão, é o mesmo sentido usado nessa frase. O que significa? Pense um pouco e registre aí na questão 2. Questão 3. No texto sobre a briga entre cães e gatos, lemos os animais que se comportam como presas. A palavra presas, nesse trecho, tem um sentido de animais caçados por outro animal ou dentes. As duas questões, os dois significados, eles estão corretos, né? Presas podem significar animais caçados por outros animais, também pode significar que são os dentes. Mas, de acordo com esse trecho, os animais se comportam como animais caçados por outro animal ou os animais que se comportam como dentes? E aí, qual desses significados melhor se encaixa no nosso trecho? Pense e marque com X apenas a alternativa correta. Letra B. Na frase, o tigre, dentes de sabre, ficava com as presas para fora da boca. A palavra presas, nesse caso, tem o sentido de animais caçados por outro animal ou dentes. O tigre, dentes de sabre, ficava com os animais caçados por outro animal para fora da boca, ou o tigre dentes de sabre ficava com os dentes para fora da boca? Qual desses sentidos se encaixa melhor na nossa frase? Pense e marque com X apenas a alternativa correta. Agora nós iremos realizar a cópia de língua portuguesa. Então é muito importante que você separe aí o seu caderno e os materiais, né? Lápis, borracha, apontador, para você fazer essa cópia com muita tranquilidade, tá? Não esqueça de copiar com muito capricho, respeitando os espaços, vírgulas, pontos finais e se esforce para fazer a letra cursiva e a sua atividade ficar ainda mais bonita. Antes de a gente começar a cópia, lembre-se que esse X em vermelho representa que você tem que pular a linha. Então, você pode fazer aí sim um X no seu caderno, ou se você preferir, você não precisa fazer o X. Mas lembre-se de pular a linha, tá? Onde está o X, a gente não escreve nada naquela linha, apenas o X. Então, comece fazendo o cabeçalho, em seguida escreva o título, que é a atividade. Eu vou começar a leitura e depois que você terminar a cópia, não esqueça de responder todas as atividades, ok? Questão 1. Circule os encontros consonantais das palavras e depois separe as sílabas. Você lembra o que é o encontro consonantal? É o encontro das consoantes, né? Quando elas estão uma juntinha da outra, tá bom? Então, você vai ter que fazer duas coisas aí nessa questão. Primeiro, você vai circular nas palavras os encontros consonantais e depois você vai separar as palavras por sílabas. Lembre que, para separar sílabas, uma forma de te ajudar é bater palma, né? O que é a separação silábica? É toda vez que a gente vai abrir a boca para falar um conjunto de letras, né? Por exemplo, cri, a, tu, ra. Quantas vezes eu bati palma ou quantas vezes eu tive que abrir a boca? Você vai identificar e separar corretamente todas as palavras, ok? Letra A. Qual dessas palavras, né, possuem um encontro consonantal em sílabas separadas? Você vai descobrir isso, né, depois que você separar todas as palavras. Qual dessas palavras aí você vai escrever, né, reescrever essas palavras aí na questão A, que apresentam encontro consonantal em sílabas separadas, elas não estão juntinhas. E letra B, quais delas possuem encontro consonantal na mesma sílaba, ou seja, o contrário que a letra A está pedindo.
Escreva, olhe as linhas necessárias e vamos para a questão 2. Questão 2. Crie uma frase com o aumentativo de gato. Qual que é o aumentativo de gato? É um gatão. Então, você vai criar uma frase com o aumentativo de gato, tá bom? Não esqueça de começar a sua frase com letra maiúscula e terminar com ponto final. Letra B. Qual que é o diminutivo de quadrado? Um quadrado pequeno. Você vai identificar e escrever uma frase com esse diminutivo. Viu só? Essa foi a nossa cópia de hoje. Faça novamente com muito capricho e não esqueça de estudar para as avaliações que estão se aproximando. E aí, conseguiu entender todas as nossas atividades de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho e que você é capaz. Eu acredito no seu potencial. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de perguntar para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.